vocês estão? E a gente começa aí mais um estudo da Bíblia, enfatizando um pouquinho o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. E a primeira coisa bem essencial no livro de Marcos é sobre o autor do livro, né? Claro, não se tem uma certeza absoluta, né? Como é o livro de Mateus, que foi escrito pelo próprio apóstolo, ou até o de João, né? Porque é indicado como discípulo amado. Então, o Evangelho de Marcos ele é atribuído então a João Marcos, né? Um discípulo de Pedro. Ele começa o seu trabalho missionário, na verdade, com Paulo, e há uma série de questões que a gente vai ver lá no livro de Atos sobre o fracasso da primeira missão de Marcos, né, junto com Paulo, o abandono dele, e depois Paulo não querendo mais o trabalho de João Marcos com o próprio Paulo, que depois então ele é levado a fazer esse trabalho missionário com o Barnabé, que Paulo segue com Silas, né, e Barnabé vai seguir esse trabalho missionário junto com Marcos. Aí depois há uma sequência em que o próprio João Marcos nele é atribuído, né, um discipulado, né, de Pedro para com ele. Então é muito provável que o Evangelho de Marcos, na verdade, seja a visão de Pedro escrita por Marcos, escrita por João Marcos sobre os anos de Jesus, né, aqui na Terra. Então, talvez a coisa mais interessante nesse início seja justamente isso, né, de que o João Marcos, ele é um missionário fracassado inicialmente, provavelmente muito jovem, quando ele desiste aí dessa viagem, né? E ele abandona Paulo, e depois ele volta, e há uma volta substancial da sua vontade missionária, né? E aí Paulo, inclusive, diz que ele é um dos mais capacitados em propagar o Evangelho de Deus. Vai ver lá em Timóteo, Paulo falando a Timóteo sobre a capacidade desse Marcos. E aí trazendo um pouquinho para a gente, né? Quantas missões a gente não fracassa, não tem fracassado diariamente, quantas coisas a gente não coloca para ser cumpridas, e pelo nosso fracasso elas deixam de ser. Então a gente termina levando muitas vezes esse fracasso longe demais, quando na verdade é só um período de aprendizado, e a gente tende a melhorar cada vez mais, principalmente quando a gente coloca Deus, né? A gente pede a sua orientação e pede para que Ele nos oriente a fazer a coisa certa. E aí a nossa missão, nossa viagem, ela passa a ser mais agradável. Então que a gente possa ser como João Marcos, fracassados que somos, mas com a certeza de que o trabalho não pode parar, e que a gente tem que continuar. Convido você agora a orar comigo, vamos fechar os olhos e orar para Deus. Meu querido Pai que está no céu, obrigado, Pai, por mais um dia. Cuida de nós, nos ajuda em tudo, é isso que eu te peço, Senhor, para o amor de Jesus. Amém. Sempre, pessoal, um bom dia para vocês.